Agora vamos pro outro carioca da rodada e pro Cabuloso, né? O Cabuloso que é outro time, mais um confronto, né, onde temos um grande destaque que a gente não cansa de elogiar aqui e o outro carioca. Botafogo recebeu o Cruzeiro no estádio Newton Santos, né, o famoso Engenhão, e perdeu por 2-0. Cruzeiro, mais uma vez, um time extremamente letal, né, Eric? Resolve a partida com poucos toques e em poucos minutos. Você pisca, já era, irmão. Perdeu o jogo. Acabou o jogo, meu amigo. O Cabuloso tá com muitos talentos individuais, né, Marcelão? E uma coisa que me dá muito orgulho desde que a gente começou esse projeto aqui é ter acertado pelo menos essa. Eu havia avisado, né, que se o Jardim desse jeito no Cruzeiro, era um concorrente para correr por fora. E tá aí, né, cara? Top 3. Não é o líder, mas tá quase, né? Aí que na época que você falou isso, foi aquela época que o Cruzeiro estava perdendo para o Mushuki Runa, tá? Exato. Então, assim, não foi antes, tá, gente? Foi antes. Pode procurar aí nos vídeos antigos, Cruzeiro sendo eliminado vexatoriamente da Copa Sul-Americana, e o nosso amigo aqui confiando que o trabalho ali ainda estava começando, acreditando no projeto. Meu amigo, eu sou formado, mas eu não sou engenheiro de obra pronta. Eu me arrisco às vezes também. Mas é isso, né, cara? E, pô, acabou beneficiando, né, essa vergonha. Dá pra chamar de vergonha, né, cara? Ter caído assim na Sul-Americana com esse elenco, né? Mas beneficiou o Cruzeiro, né, cara? Agora tá super focado aqui no Campeonato Brasileiro. A gente até brincou ali no Instagram, Marcelão, fazendo uma mini resumo ali da rodada, que o Cabuloso tentando mostrar ao atual campeão que podemos ter um novo rei, né? O Botafogo ainda não engrenou, né? Ali com... Como é que você chamou? Antilotinho, né? Também tava mais ou menos formando o grupo ali aí do Antilotinho. Mas o Cabuloso, cara, é impressionante assim, Marcelão. Eu já temo pelo confronto do segundo turno aqui com o meu time, né? Porque você define muito bem, cara. Piscou, acabou o jogo, amigão. Tá 2-0 e pra você remar contra um time tão arisco, tão cheio de armadilhas, cara, é complicado, cara. Então, o jogo contra o Cruzeiro tem demonstrado que precisa ser erro zero. Você tem que estar ali na ponta dos cascos os 90 minutos, senão você vai ser punido. E o Cruzeiro dispara ali, né? Junto com o Flamengo e Palmeiras como candidatos, né? Acho que a gente começa a já ter uma formação muito bem definida da tabela. Quem vai brigar ali por título, por Libertadores direto, por pré-Libertadores e também pelo Z4, né? Essa parte está um pouco mais bagunçada, mas o Fogão eu acho que fica ali brigando no G8, cara. Começa a ficar muito distante, né? Acho que já fica, se eu não me engano, eu tinha escutado em algum lugar que está próximo dos 10 pontos, né, de diferença aqui para os líderes. Você consegue me confirmar essa informação, meu amigo? Mas eu acho que estamos nesse patamar já. Botafogo está com 26 pontos em sétimo. O líder Flamengo tem 37. Cruzeiro também com 37. O Fogão tem um jogo a menos, né? Mas de qualquer forma já são 11 pontos para tirar, né, cara? Já fica muita coisa num campeonato brasileiro tão disputado, né? Perfeito. São 2 jogos a menos que o Cruzeiro e um jogo a menos em relação ao Flamengo. Mas é isso. Falando um pouquinho do jogo, o que foi aquela arrancada do Caio Jorge, né? Eu cansei só de ver assistido no meu sofá. Eu tava até olhando aqui, foram 78 metros que o rapaz carregou aquela bola lá correndo naquela velocidade. E quando ele dá o último toque, eu achei que ele tinha se afobado, né? Tinha demorado para soltar a bola, tinha escolhido a pior jogada. Mas aí vem o cruzamento, passa pela área inteira e o Matheus Pereira estava lá para concluir. Que dupla! Momento da dupla. O Matheus Pereira mais meia, né? Mas vamos falar da dupla de ataque do Cruzeiro, né?
Caio Jorge e Matheus Pereira, né? Pois é, meu amigo. Pô, e o Caio Jorge é absurdo, né, cara? Ele desponta no Santos como uma grande promessa, acaba saindo ali meio conturbado, né? Vê a oportunidade de ir pra Juventus, pô, do Cristiano Ronaldo. Cara, tem uma lesão gravíssima igual a do Ronaldo, né? Que foi a da patela. Eu até acabei, por coincidência, vendo um corte hoje da entrevista dele ali no podcast do Denilson Show, né? Que ele, depois de se recuperar, né? Que ele ficou 1 ano e 5 meses parado. O Danilo, agora no Flamengo, mas na época companheiro de equipe ali na Juventus, falou: cara, o médico tinha dito que você não jogaria mais bola. E pô, o cara se recupera e tá vivendo uma grande fase, né? De 1 ano que tem que se dizer que ele começou como reserva, né? Porque a grande contratação da temporada ali do Cruzeiro é o Gabigol. E cara, a fase do Caio Jorge, do K9, é tão boa, cara, que deixou o Gabigol aqui no banco, né? Então, pô, um ano mágico aqui pro Caio Jorge, né? Despontando, e logo logo vai vir um interesse aí russo, árabe nele, com certeza, meu amigo. Exatamente. Ele que deve. Deixa eu ver confirmar quantos anos ele tem. Cara, eu acho que ele é mais novo do que eu. Mas realmente, cara, Se eu não me engano, 23 anos. Mais novo que você? 26? Ah, não, mesma idade então. 23. 23? Pô, eu entendi 26, foi mal. Pô, então mais 26. novo, mais novo. Já tô mais pra lá. É bem mais novo que eu também. Bem mais novo. Boa. Também para não passar batido, né? A gente teve o treinador do Cruzeiro criticando o gramado do Engenhão, não, do Mineirão. Abre aspas aqui para o técnico Jardim. O Mineirão, e isto é uma crítica, o gramado não tem estado em condições. Nós esperamos que um clube grande como o Cruzeiro tem de ter um gramado melhor, e isso temos que fazer atenção. Porque é isso que, por menores, ganhamos jogos. Olha só, Eric. Excelente, É um problema Alex. antigo do Campeonato Brasileiro, né? Pois é, um problema antigo do Campeonato Brasileiro. E assim, todo ano a gente escuta falar, todo ano paralisa, troca gramado, não sei o quê. Aí agora tem a onda dos gramados sintéticos, aí tem aquela discussão, é melhor ter a grama natural ruim ou sintético bom? É, assim, uma discussão polêmica, né? Acho que a gente não dá para entrar nisso agora, né? Mas fica aqui as aspas do Jardim e a crítica ao gramado do próprio clube, o Mineirão. Confesso que eu não reparei, não lembro o último jogo que eu assisti do Cruzeiro no Mineirão. Não reparei, vou até reparar no próximo para ver se o gramado tá ruim desse jeito mesmo que ele tá falando, né? Imagino que sim, né? Eu acho que ele deve citar muito, Marcelão, isso por conta do preenchimento que a galera tem que colocar por conta dos buracos, né? E aí fica aquele gramado mais alto, assim, mais pesado, e pô, ele, estilo europeu, né, cara, que é troca de passes rápidas e agressivas, né? E num gramado com grama alta, mais pesada, isso prejudica o próprio jogo dele, né? Então, acho que é importante aí, né? A gente pode trazer essa aí como mais uma das pautas alternativas que a gente tem prometido nos últimos programas. Mas é uma ótima discussão, cara. Mas excelente aspas aqui do Jardim, que a gente geralmente vê o contrário, né? Criticando o gramado do outro e aqui criticando o próprio gramado em prol de um futebol melhor, né? É isso. Para encerrar o Cruzeiro, a gente falar um pouco mais do lado derrotado. Acredita que o Cruzeiro tem elenco para brigar com o Flamengo e Palmeiras até o fim do campeonato, Eric? E aqui eu estou colocando o Palmeiras nessa briga por título, porque eu acho que no mínimo o Palmeiras vai ficar ali entre os três, né? Então vamos colocar aí junto na briga. O Cruzeiro que tem bem menos dinheiro, né, que esses outros dois, apesar do grande aporte ali que o Pedrinho fez. O que você acha, meu amigo? Cara, eu acho que vai fazer frente sim, viu, Marcelo? A não ser que uma tragédia aqui, né, a perca de algum jogador muito importante aconteça. Mas torcedor cruzeirense aí pode até bater na madeira. Tirando isso, acho que o Cruzeiro pode fazer frente justamente pelo aquilo que a gente falou, cara. Caiu na competição ali da Sul-Americana, né? O que abre muitas datas no campeonato, né?
E aí às vezes você, em vez de jogar terça, quinta, domingo, você joga, quarta e domingo, né? Terça e sábado, o que já melhora ali a sua rodagem e manutenção de elenco, né? Então acho que por conta desse ponto e dos outros dois concorrentes ainda estarem nas 3 competições, nas 3 frentes, o Cruzeiro surge como um candidato, sim, cara. Eu acho que o Cruzeiro precisava contratar uns 2 caras ali para deixar sabe, Um um banco elenco mais recheado, forte né? para sonhar com o título, porque eu ainda vejo, tipo, cara, o Marquinhos entra todo jogo, sabe? O Marquinhos, eu não acho um jogador confiável pensando em briga por título hoje, por Sim, exemplo. sim. O Eduardo eu acho bom, gosto do Eduardo, o Gabigol, um bom reserva, mas eu acho que faltam algumas peças ali pro Cruzeiro, ainda mais quando joga contra um time mais fechado, né? O Cruzeiro é isso, gosta de campo, né? Quando Exato. joga com um time que ataca, é um perigo, é um perigo. Teve dificuldades Mas contra o é próprio isso, Ceará, parabéns aí né? pro Cabuloso. Boa, foi a rodada que a gente não fez aqui, né? A gente tá dando sorte pro Cabuloso, né? Quando a gente grava, geralmente. É quando ganha. Exato. Agora passando pro lado do Botafogo, o Botafogo começa bem ali com o comando do David Ancelotti, né? O Ancelotinho, e depois que eu falei, eu vi mais gente usando falando assim, né? Então eu acho que é algo que tá pegando aí, tem esse sentimento. Mas começou bem e agora vem de 2 resultados negativos. Quanto foi Não foi só esse, eu tô precipitando. Empatou com o Corinthians, né? Foi o jogo que jogou com um time misto ali, fez um bom primeiro tempo e depois deixou o Corinthians empatar o jogo. Foram 2 jogos em casa e nenhuma vitória, né? O Ancelotti ainda não ganhou em casa, né? Detalhe, ganhou os 2. Ele ganhou foi fora de casa. Ele. O Botafogo que vive. Desculpa, pode seguir, Marcelo. Pode seguir, meu amigo. Botafogo que vive um momento meio conturbado, vai, porque assim, o John quer sair do time, tá chegando reforço também, o pessoal ainda tá entrando ali devagar, e tem as questões extracampo com o Textor, né? Como é que você vê esse momento atual do Botafogo, Eric? Então, cara, desculpa a interrupção, Marcelo. Eu ia comentar aqui que eu dei uma resgatada na tabela. O Ancelotinho empatou com o Vitória em casa, empatou com o Corinthians em casa e agora perdeu do Cruzeiro, né? Tem sido um pouco mais tímido aqui o Ancelotinho e prefere conquistar os seus pontos fora de casa, né? Contra o Sport. Mas acabou ganhando em casa pela Copa do Brasil, né? Mas no Brasileirão ainda tá devendo e perdeu alguns pontos importantes, né? Mas, cara, essa questão do Botafogo eu sempre trago aqui, porque esse é o problema do seu clube estar num grupo, né? Numa holding, digamos assim. Porque acaba, às vezes, servindo de trampolim, né? Para outras peças mais importantes. E fica nesse meio, né? O Botafogo, perdeu 2 peças extremamente importantes, né? O Jair, que tinha acabado de chegar. Perdeu também o Igor Jesus, né? O seu grande centroavante. E às vezes a reposição não é tão imediata, né? Como, por exemplo, a gente vê no Flamengo, né? Você vai lá, perde o Wesley, você traz já o Samulino. Aí você, calma aí, né? Perdeu numa parte, mas, já elevou o nível em outra. Acho que talvez até o melhor exemplo seria, perdeu o Wesley e trouxe o Emerson, né? Mas, enfim, o Botafogo tá nesse período de transição, né, cara? Então vai ficar meio que esse cenário conturbado aí até o final da janela, que provavelmente nos últimos 5 dias o Ancelotinho vai pedir pro papai Textor Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. E ele vai trazer, né? E aí o Botafogo vai virar uma superpotência pro segundo semestre. Mas por enquanto vai perdendo pontos importantes, né? E ficando um pouco mais para trás aqui, pelo menos do Campeonato Brasileiro, né? Mas aí pode vir forte nas Copas no restante aqui da temporada, cara. Mas é um cenário ruim, eu acho, aqui pro torcedor, tá, Marcelão? Eu não gostaria de ter muito esse sentimento que a cada vez que a janela abre, meu clube fica
uma bagunça, meio desnorteado, assim, do nada, beleza. Depois que se arruma, traz os bonecos bons aqui e tudo dá certo, aí mil maravilhas, né? Mas não sei, cara, eu fico meio em dúvida sobre esse sentimento de bagunça quando a janela abre, né? Concordo plenamente com você, cara. Os bastidores falam que o Textor ele trabalha assim, né? Ele não vê nenhum jogador como insubstituível, né? Então todo jogador que está ali é negociável e aí se chegar a proposta boa ele vai ter sempre esse dinheiro girando, né, para trazer um outro e assim por diante. Tem muito time europeu que opera assim, né? Que o time já contrata já pensando em perder, né? É, Acho que para citar algum exemplo, o Eintracht Frankfurt, né, da Alemanha, é um time que está sempre vendendo os caras caro, né? Ele contrata baratinho, vende caro. É um time que faz um bom papel ali na Alemanha, né? Vem buscando seu espaço. Mas eu sinto muita falta de você ter contratações no Botafogo para o torcedor criar laços, sabe? Hoje você ainda vê alguns casos, né? Acho que o Marlon Freitas é um cara bem identificado com a torcida, né? O Igor Jesus estava se tornando esse cara e agora foi embora. Não sei o quanto ficou ali de sentimento do torcedor do Botafogo. O Luiz Henrique, pô, fez uma temporada maravilhosa, tinha tudo para virar um ídolo histórico e também só foi embora. O Almada ficou muito pouco tempo, né? Acho que nem deu tempo de ter alguma identificação, né? E aí fica essa impressão, né? Aí chegou o Danilo agora. Será que na próxima janela ele vai ser vendido? Se for bem, eu acredito que sim, sabe? Aí vai chegar outro, e aí eu sinto falta. E aí você citou o Flamengo, né? O poder de investimento é até parecido, pensando nas últimas janelas, né? Não sei até que ponto o Texto vai continuar enfiando esse dinheiro todo no Botafogo. Mas o Flamengo, você vê que ele contrata o jogador pensando em plano de carreira pro cara, né? Pro cara vir, virar ídolo e ficar, né? O Flamengo, quando libera o jogador, sei lá, o caso do Gerson, que recebeu uma proposta salarial melhor da Rússia e quis ir embora. Mas o Flamengo não contratou o Gerson pensando em deixar ele ir algum tempo depois, né? O Samuel Lino, também não acredito que o Flamengo contratou agora pensando em vender ano que vem. E assim por diante, né? Você vê tanto que o time campeão do Flamengo, né, de 2019, você vê até hoje uma base nele, né? Foi Arrascaeta, Bruno Henrique, o Gabigol saiu, né? Dentre outros jogadores, estão lá até hoje, né? Alguns desses jogadores que foram campeões de 2019, né? E aí fica também a dúvida se vai dar certo o que o Botafogo fez ano passado todo ano, né? Eu tendo a imaginar que não, né? Você começar o ano com um técnico, demitir ele, pegar um outro de fora, e esperar que ele venha e ajeite seu time igual o Arthur Jorge fez, as contratações cheguem jogando muita bola, que foi o caso do Almada, e no final você bata campeão de tudo. Eu tendo a imaginar que isso não vai acontecer todo ano e vai saber se vai acontecer de novo, sabe? Então eu concordo com você, não gosto muito desse atual projeto, né, que está sendo feito no Botafogo. Nesse sentido, né, não no sentido de títulos, é um projeto vitorioso já, não tenho o que discutir. Mas, cara, o futebol precisa de ídolos, né? Os jogadores são os protagonistas do esporte e o torcedor precisa ter ídolos em campo. Não tem nada pior do que você olhar para o seu time e se identificar com um cara lá dentro, né? Quando o seu time é feito de jogadores bons, é mais fácil de você criar vínculo, Sim, né? cara. Pior é quando você tem um monte de. Não adianta nada também, né? Um monte de jogador ali limitado, seu time sempre brigando para não cair, fica difícil também, né? De criar algum vínculo. Sim. Mas, cara, é necessário. Esses laços emocionais do torcedor com os jogadores em campo, ele é necessário e ele dá essa magia do futebol, né? E atualmente eu sinto falta disso no Botafogo. Pois é, né, meu caro? Você falou do Luiz Henrique, né, que chegou, ganhou e foi embora. E eu tava vendo, acho que no sábado, cara, o Arthur acabou de chegar, né? E parece que ele já tem proposta de novo pra sair, cara. Então, essa troca de 6 em 6 meses é muito rápido, né, cara? Então, é meio que uma grande roleta russa pra ver quando o time encaixa, beleza, ganha e dali vai embora. Acho que os únicos que ficaram no Botafogo são os que não têm muita projeção europeia, né?
Você não imagina assim que, pô, um Arnon Freitas vá pra Europa, o Barbosa, mas o restante, o que tinha mercado, tá indo, cara. Foram, né? E estão indo e parece que vão continuar indo. Então, eu acho que é até complicado isso para o torcedor botafoguense. E eu acho que prejudica até o próprio futebol brasileiro, né? Porque imagina ali, o Flamengo faz um planejamento, um plano de carreira e tudo mais, o Textor vem com dinheiro infinito, traz 5 caras absurdos, resolve, acaba com o futebol brasileiro, ganha e beleza. Daqui a 4 meses os caras estão vendidos e já não estão mais aqui, nem lembra que jogaram, tá ligado? O Almada já tá lá no Atlético de Madrid, cara. Então é complicado, né? Eu acho que esse modelo fica meio que ruim para todos os lados, né? O botafoguense, claro, que vai ficar falando que é dor de cotovelo aqui, porque eles estão ganhando, mas eu acho que por um futuro que talvez seja até mais próximo do que muitos imaginam, e fala assim, pô, e aquele time da Libertadores do Fogão? Ah, pô, era um timaço. Ah, quem que era? Pô, era o Arthur, não era? Lá na ponta? Não, pô, era outro cara, não sei o quê. Quem que era? Ah, mas Henrique, verdade. Tipo, não vai ter muito vínculo, né? Não vai ter tanta representatividade. Vai estar lá a estrela, mas, enfim. Eu acho que o futebol é muito mais do que, às vezes, só ganhar, né, cara? Ganhar por ganhar. Eita, meu amigo. E aí, só então para complementar, no GE tem 2 notícias sobre o Botafogo, ambas meio preocupantes, né? Sobre esse cenário político, né, do Botafogo atualmente. Você citou o Almada e o Luiz Henrique, né? Tem a notícia aqui falando: Botafogo notifica Lyon por vender Luiz Henrique, Hugo Jesus, Jair e Savarino e cobra 410 milhões de reais. Para quem não sabe, o Botafogo e Lyon operavam meio que num caixa unificado ali, né? O Botafogo e Lyon fazem parte são dois clubes da Eagle Holding, que era a empresa que o Textor fazia parte, não faz mais. E os caras eram meio que juntos ali. Quando o pessoal foi ver lá detalhe que o Textor não soltou balanço nenhum do Botafogo, né, nos últimos anos. Então ninguém sabe o que está acontecendo direito no Botafogo, né, em relação ao Textor. Mas o Textor teve que soltar na França, porque lá eles obrigaram ele. Aí os jogadores do Botafogo estavam inscritos lá como do Lyon, estavam inscritos na folha salarial do Lyon, mas também tinha um débito, como se o Lyon devesse ao Botafogo. É uma loucura, ninguém sabe exatamente como que funciona essa operação da Eagle, mas ficou claro que os clubes operam bem juntinhos ali, no mesmo caixa. Então, assim, o dinheiro que o Botafogo gasta era um dinheiro do Lyon também, o dinheiro que entra para o Lyon também é um dinheiro do Botafogo, e assim por diante. E aí agora, para quem não sabe, o Textor brigou com o pessoal da Eagle Holding, fundou uma outra Eagle, e ele está querendo levar o Botafogo para essa outra Eagle, né? O Botafogo sinalizou que quer ficar com o Textor, né? Como se fosse ali uma separação de um casamento. O Botafogo, o filho levantou: opa, eu quero ir com o pai Textor. Então ele foi, está indo, né? Está em processo ainda, né? O Lyon ficaria com a Eagle Holding, que é a empresa que o Textor fazia parte. Não lembro agora o nome da empresa nova do Textor, acho que é Eagle outra coisa o nome. E aí me leva à segunda notícia que eu estou vendo aqui no GE, que é: Eagle vê medidas ilícitas de Textor e pede na justiça a suspensão de atos do americano no Botafogo. Acionistas dizem que o empresário americano é um risco financeiro para a companhia. Então, assim, essa separação do Textor com a Eagle ainda vai longe, meu amigo Eric, ainda vai longe. Não sei o quanto isso pode atrapalhar as pretensões do Botafogo. Vamos ficar de olho nisso, né, cara? Meu amigo, pelo visto isso aí vai dar muito pano para a manga, hein, cara? Eu nem tinha visto essa notícia aí, excelente ponto que você trouxe, e é o que a gente estava falando, né? Só reforça nosso ponto aqui, né? Que ter esse clube meio que satélite é bom, porque você tem um investimento, né, dado o cenário financeiro aqui no futebol brasileiro, mas você corre esses riscos aí, né? Perfeito. Ainda faremos um programa só sobre SAF, tá? Clube Empresa, aguarde. Já temos uma coisa diferente aí no radar, né, Érica? O próximo programa aí vai ter coisa, fique ligado aí para conferir, vai ter coisa nova aí daqui a pouco.